Irmãos musicistas de todo o Brasil, preparem as suas estantes, comprem os seus instrumentos, porque a partir de hoje vocês vão voltar a integrar todas as orquestras das congregações no Brasil. Nós conversamos hoje com o irmão Salvador Bueno, o vice-presidente da Congregação Cristã no Brasil, e nós anunciamos que nós vamos poder, sim, voltar a integrar as orquestras das congregações no Brasil e vamos explicar tudo isso nesse vídeo de agora. A paz de Deus com todos e todas, irmãs e irmãos, nós somos da página Irmãs na Orquestra CCB, ela está presente tanto no Instagram como no Facebook e nós somos as administradoras dessa página. Como foi uma reunião novamente de última hora, só eu, Isabela e a irmã Marielle vai estar presente nessa reunião, porque as outras irmãs, nós temos administradoras, vocês sabem, pelo mundo todo, não puderam comparecer. E o assunto de hoje é para falar sobre o retorno das irmãs na orquestra, que finalmente vai acontecer. E eu vou passar a palavra agora para a irmã Marielle, que vai explicar melhor para vocês. A paz de Deus, Irmandade, como é de conhecimento de todos, desde 2018 nós estamos conversando com os irmãos anciãos da cúpula do Brás, que atende as congregações de todo o Brasil. E hoje nós tivemos uma reunião não, na verdade foi uma ligação com o irmão Salvador. Ontem também nós falamos com ele a respeito do retorno das irmãs na orquestra e nós temos um recado, então, a partir de hoje para passar para toda a Irmandade. O que ocorre? Até então, nas outras ligações, o irmão Salvador Bueno, ele tinha passado para a gente que o assunto ele iria ser tratado somente quando chegasse à Assembleia Geral. Daí, por conta da pandemia, não teve e pode ser que tenha ainda essa Assembleia. Porém, o que aconteceu? Os irmãos reuniu entre eles, somente entre os irmãos ali, o presidente, eles somente entre eles reuniram para tratar o assunto. Esse assunto, se a Irmandade entende, é um assunto que gerou muita polêmica no Brasil todo, no mundo. E esses irmãos são irmãos muito humildes, são irmãos idosos. E por esse assunto gerar muita polêmica, ele trouxe também algumas coisas que a irmã Isa vai comentar aqui, né, irmã Isa? Para ficar mais dinâmico, a irmã vai explicar aqui alguns motivos. Por esse motivo, o irmão Salvador, ele lavou as mãos. Mas ele lavou as mãos assim. Ele entendeu que essa é uma situação, essa mudança no Brasil é uma situação que é, sim, necessária, porém, ela precisa partir das irmãs. Irmã Isa, você pode explicar quais são os motivos pelos quais o irmão, tanto o irmão Salvador Bueno, que é o vice-presidente do conselho, assim como o irmão Cláudio Marsola, por qual motivo que eles estão lavando as mãos e deixando para a gente fazer essa entrada nos cultos sem que haja um sim ou um não? Claro, posso sim. Então, esses irmãos, como a irmã Marielle já disse, são irmãos idosos, irmãos humildes, e nós sabemos que, infelizmente, no nosso meio, existem alguns irmãos com espírito de contenda, que não é um espírito agradável e nem aceitável no nosso meio, mas infelizmente existe. E esses irmãos poderiam tentar contra a vida do irmão presidente e do irmão vice-presidente. Haja visto, esses irmãos são irmãos idosos, irmãos humildes, que não têm condições de estar contratando um segurança para estar andando com eles. E nós sabemos que alguns irmãos com espírito de contenda podem fazer coisas que nós nem seria interessante citar aqui. É atentar mesmo contra a vida desses irmãos e é muito perigoso, já que esses irmãos fazem missões, fazem visitas e estão sempre andando para todos os lugares. E esses irmãos com espírito de contenda são guiados pelo machismo e pela acepção de pessoas, que nós sabemos que é pecado visado pela Bíblia. Então, esses irmãos que nós estamos citando aqui com espírito de contenda são irmãos que não aceitariam uma mudança, porque são irmãos que não aceitam que as mulheres ocupem lugares majoritariamente ocupados por homens, como na orquestra. Maísa, então são 3 medos. Qual que é o segundo medo que os irmãos têm? O segundo medo é o do porte, né? A vestimenta das irmãs na orquestra. E aí eu faço uma pergunta óbvia. As irmãs estão indo na orquestra tocar. Elas estão indo louvar a Deus ou elas estão indo tocar para chamar a atenção dos homens? Elas estão indo
para louvar a Deus. Então, obviamente, elas vão se vestir com toda a modéstia. As irmãs que tocam violoncelo vão usar saia no pé para poder tocar o seu instrumento de forma adequada. As irmãs violinistas também. E é assim que vai se suceder. Esse medo, ele tem raiz em uma cultura que acontecia lá na Europa, no Brasil aqui também, até meados do século XX. Então, até 1910, 1920, que consistia no quê? A mulher era proibida de tocar outros instrumentos. Ela só podia tocar piano ou canto. Eram as únicas performances musicais que ela poderia fazer. Isso se o seu marido ou seu pai autorizasse. E por que que isso acontecia? Porque os outros instrumentos eram tidos como ilícitos para as mulheres, como, por exemplo, a flauta. Uma mulher não podia tocar flauta, porque um instrumento de sopro chegando perto dos lábios da mulher era visto com promiscuidade pelos homens, ao olhar dos homens. E isso é muito absurdo, porque a mulher, na época, só queria tocar. Muitas mulheres também tocavam louvores na época, e não podiam, porque era visto com promiscuidade. E não para por aí, né, Isa? Eles têm mais um medo. Qual que é o terceiro medo dos irmãos? O terceiro medo é em relação ao rodízio, que se aplicaria aos irmãos músicos. Por que que isso seria um problema? Porque a gente sabe que tem muitos músicos encrenqueiros, que são mal acostumados, que tocam na hora que eles querem, estudam do jeito que querem, às vezes não vão muito nos cultos, só vão no dia que eles querem, e no dia que eles querem ir, eles querem ter o direito de tocar, e nós, organistas, que às vezes estudamos 10 anos aí para poder tocar um instrumento, nos aplicamos, temos que fazer rodízio, às vezes ficamos 2 meses sem tocar, enquanto esses irmãos querem tocar todo dia, a hora que eles querem, quando eles querem, e não aceitam dividir. Então, esse seria o maior problema. Também acho que vale a pena citar um episódio que aconteceu no nosso meio, em que o irmão presidente, Cláudio Marsola, disse que iria retirar das orquestras um determinado instrumento, e houve uma confusão muito grande, porque muitos irmãos que tocavam esse instrumento não aceitaram. Então, houve uma confusão, houve barraco mesmo, sabe? Essa é a palavra apropriada. Então, tem muitos irmãos encrenqueiros no nosso meio, esses irmãos músicos que, infelizmente, acabariam não aceitando esse rodízio, mas eles terão que aceitar, não agora, porque nós estamos em uma pandemia, então as irmãs, para tocar, terão que pegar senha, como esses irmãos também. Mas quando Deus der a graça dessa pandemia acabar, os irmãos músicos vão ter que se segurar, vão ter que aceitar que nós teremos rodízio sim, teremos senha, teremos escalas, nós vamos organizar tudo isso, porque nós também teremos o direito de tocar, eles vão estar tocando junto com as irmãs nos cultos e vão ter que aceitar. Vocês entenderam por que esse assunto ele não será apresentado na Assembleia Geral? Ia ser, mas não vai mais. Ficou acordado hoje, tá? E ontem também foi falado sobre isso. Não vai mais ser. Não é porque os irmãos, eles se recusam a fazer uma oração a esse respeito. Não, eles vão orar, mas cada um vai fazer sua oração em particular quando for dobrar os joelhos para dormir, por exemplo, ou acordar, a oração de comunhão, vai apresentar a nossa causa, tá? Porém, aquela oração que eles fazem, onde cada um levanta da oração e vai dizer se é da contra, se dá a favor, se teve uma revelação ou não. Isso não vai acontecer com essa causa, porque é um assunto delicado envolvendo mulheres, e nós temos todo o histórico que nós temos, onde houve várias coisas que aconteceram, confusões, como a irmã mencionou, né, por causa até mesmo por causa de instrumentos, quem dirá quando entrar as irmãs, pode até ter violência, pode ter muita coisa acontecendo nesse momento, e que eles são pessoas idosas, pessoas com idade mais avançada, pessoas mais simples, humildes, não tem segurança, está fazendo tudo ali por caridade mesmo, contribuindo na obra de Deus. Então, nesse caso, não é uma empresa, isso aqui é uma instituição. Então, eles, com todos esses motivos que a gente consegue entender, e também entendendo que é o momento, sim, das irmãs ingressarem na orquestra, o melhor momento, um momento delicado até mesmo por conta das senhas, que a gente pode entrar de fininho, aos poucos,
Começa com as violinistas, pega a senha na sua comum, por conta da aglomeração, ao caminho de Deus, hein? Ao caminho de Deus. Te pega a senha, as irmãs batizadas no culto à noite, e as irmãs, mesmo que não são batizadas, mas que frequentam o culto de jovens, vai lá, as irmãs que tocam cordas. Pega a sua senha, vai na sua comum, providencia a estante para não perder a comunhão, de ficar pegando estante na igreja, coloca lá, não peça autorização para ninguém, não tem, ó, para vocês entenderem, desde a nossa primeira reunião, né, irmã Isa, no Bonfim, quando a gente conversava com os irmãos, era assim, ah, tá, que legal, irmão, então o irmão é a favor das irmãs? Olha só, primeiro encontro, parava tudo a reunião, pedia para o secretário na hora, escreve na ata aí, que eu não quero que seja mencionado que eu sou a favor. Tá. Começa ali, continua a reunião, de repente, então quer dizer que aquela pessoa é contra, então não sei o que, o irmão é contra? Para tudo. Cadê o secretário? Anota aí, por favor. Eu não quero que diga que eu sou contra. Irmão nenhum vai dizer que é a favor. Quando eu digo irmão nenhum, irmão nenhum vai dizer que é a favor ou contra, eu estou dizendo os irmãos que respondem por isso, tá? Não vou dizer que vocês vão encontrar um ignorante aí na esquina que diz que é crente e que vai começar a insultar as irmãs com machismo. Eu não estou falando disso. Até porque cada um tem a sua opinião a respeito disso. Eu estou dizendo desses irmãos que têm ali poder para assinar alguma coisa. Nesse caso, eu estava falando de um ancião que estava respondendo no momento. Tá? Ele deixou na ata que eu não poderia falar nem o nome dele. Eu não estou nem mencionando o nome dele aqui. Então, tudo bem. Vamos entender isso. Só que o do presidente, a gente está deixando claro que a gente tem que passar para vocês. Presidente e vice-presidente. A gente chegou aqui na última pessoa. Então, não tem mais para onde correr. Inclusive, o irmão Cláudio Marsola, nós passamos uma carta para ele com 100 assinaturas de irmãs. Todas com RG. As irmãs foram mandando RG CPF, foram mandando RG CPF. Aqui mesmo na minha comum, várias mandaram. E foi entregue para eles. A gente ia pegar mais, mas para não ficar aparecendo baixo assinado, a gente limitou apenas 100 assinaturas, porque aí é uma carta, né? E mandamos. Então, tudo que precisava ser feito já começou lá atrás. Várias irmãs já fizeram isso. E também várias irmãs já quase foram insultadas, quase foram expulsas da igreja lá no passado, tá? Hoje tem vários países que tocam. Então, chegou o momento, não tem mais o que fazer. Aí a valentia agora... Ô, Isa, agora quem que precisa ser valente nesse momento? Da onde que vai partir a valentia para entrar nesses cultos e tocar? Deus já falou, né? Inclusive, conta da palavra. Sim. Nós, antes de fazermos qualquer coisa, a gente sempre deixa bem claro que tudo que sai da nossa boca, todo post que é postado na nossa página, tudo vem através do Espírito Santo, nada de nós. E nós fomos buscar a palavra antes de tomar essa decisão, antes de falar com o irmão vice-presidente, e Deus nos enviou a palavra de Neemias, capítulo 3, em que Neemias sentia de reconstruir o muro, a muralha de Israel. E ele não tinha condições para isso. Ele não tinha poder, ele não tinha condições, ele não se sentia capaz, porque ele era um homem sozinho para construir uma muralha, imagina. Necessita muito esforço. E aí ele pediu ajuda ao rei, porque ele trabalhava ao rei, ele contou, né, dessa situação que o afligia para o rei, e o rei disse para ele ficar tranquilo, porque iria ajudá-lo, iria fornecer tudo aquilo que ele precisava para construir essa muralha. E ele foi crente em Deus, porque Deus tinha dado esse chamado para ele, essa missão. Ele foi construir a muralha, aos poucos foram chegando pessoas para ajudá-lo, pessoas que o rei indicou, mas também chegaram muitos adversários, pessoas que diziam que ele não ia conseguir, que ele não era capaz, que isso não era um chamado de Deus para ele, que a obra não ia ser feita, que ele não era nada. Ele deu ouvidos a essas pessoas? Não. E graças a Deus, porque Deus dizia para ele que ele tinha um chamado e que ele precisava construir aquela muralha. Ele derrotou os seus adversários, crendo em Deus, conseguiu construir a muralha e o nome de Deus foi glorificado no final. E Deus nos enviou essa palavra dizendo que muitos são aqueles que se levantam contra nós, porque nós sabemos que nós temos muito apoio, mas a gente também tem muitas pessoas enviadas, até a gente pode dizer que tomadas pelo espírito
da maldade mesmo, sabe? Querendo dizer coisas ruins sobre a nossa causa, querendo dizer que a gente não é capaz. Mas Deus foi lá e fez a obra e fez essa preparação. E hoje é com muita alegria que a gente diz que as irmãs vão poder sim tocar na orquestra. Deus tomou os caminhos, preparou tudo para que o nome dele fosse glorificado. Irmã Isa, foram muitas palavras e visões. E esse é um momento onde tudo aconteceu diferente do que a gente imaginava. Inclusive, a gente pensava que ia lá ter o colegiado, que eles iam votar, mas até isso não funcionaria, porque sempre iria ter uma pessoa que ia dar o contra e ficar por isso mesmo, e ninguém ia nem saber quem é, né? A Irmandade não ia saber quem é. Porém, nesse caso, como a gente explicou, é um caso que envolve as mulheres e que seria muita covardia uma pessoa falar uma coisa dessa que vai barrar toda uma geração que iria enterrar milhões e milhões de dons. Seria muita covardia. E ninguém iria falar que sim, nem que não. E olha que caminho que Deus criou. Porque se tivesse lá uma reunião entre os irmãos, ia ter um fantasma, alguém que ia lá votar contra. E ninguém ia saber quem é, né? Porque a Irmandade nunca fica sabendo quem que faz isso. E sem contar que quem dissesse sim, também ia ser perseguido, ter todos os seus privilégios perseguidos por conta disso. Então foi o caminho que Deus criou. Ninguém vai ser prejudicado. Os irmãos lá continuam com seus ministérios e vão executando, fazendo suas viagens, realizando suas missões. E nós vamos aqui também granjear os nossos talentos e vamos oferecer para Deus o que nós temos de melhor, o que cada uma pode oferecer. Lembrando que se você não toca, não tem desejo de tocar, talvez o ideal é você não se envolver nesse assunto. Se você puder contribuir, que bom. E se você não tem uma opinião formada sobre isso, cuidado, porque Deus pode pedir conta. Porque tem muitas pessoas que nos criticam e às vezes não sabe nada sobre música. Não sabe o que é a pessoa que tem um dom soterrado e não poder executar. Tudo bem, toca na sua casa, mas não é isso. E esse momento onde a gente se sente que está sendo, vamos dizer assim, está comparando um irmão como se ele tivesse uma alma privilegiada e uma irmã como se ela fosse indigna. Ou seja, isso é muito frustrante. E graças a Deus, Deus está nos dando a vitória e é o momento, então, da gente tocar. Peguem os seus instrumentos no próximo culto. Podem ir, não peçam autorização, como nós explicamos, não há homem que possa te dizer não. Pega seu instrumento, senta lá e toca. Se você se sentir insegura, porque isso você vai fazer na sua comum. Se você tiver tímida, insegura, não tiver certeza se vai fazer isso ou não, ok, tudo bem. Você pode também pedir ajuda para alguns familiares, algumas pessoas para ficar ali te protegendo nesse momento, né, Isa? É um momento. Sim. Isso, você leva algumas pessoas, senta ali e filmem. Não pode filmar. Pode filmar no culto, Isa? E quantas filmagens a gente já não vê aí de culto, né? Culto online mesmo, é filmado. Então, assim, Exatamente. A gente vê os irmãos anciãos filmando os ensaios e os cultos online. Então, chega de preconceito com câmeras. Claro, a gente vai respeitar o momento da pregação ali, porque tem irmãos que ficam tímidos. Mas esse momento principal de você tocando o seu instrumento, filma e já envia para alguma outra irmã que tiver com timidez, que não estiver acreditando na obra, mostra para elas, encorajam elas, porque aí cada uma vai fazer a sua parte, cada uma enviando uma para outra. Vamos lá, sua vez, vai lá, guerreira. Pega seu instrumento, lembrando, na sua comum, onde você congrega irmãs batizadas para poder tocar na igreja, é óbvio, nesse momento. E é isso. Instrumento de cordas com a senha. Não tem nada que esteja indo de contra
Isso. Também queria acrescentar, né, nessa nossa conversa, porque eu sei que tem muitas irmãs que vão se sentir reprimidas, vão se sentir com medo, porque são aquelas irmãs que esperam mesmo sair da boca do irmão lá cooperador. Olha, irmãs, vocês vão poder tocar. Esperam sair uma circular no mundo, no Brasil inteiro, no culto online, mas irmãs, isso não vai acontecer. Assim como Pilatos lavou as mãos para que Jesus Cristo fosse crucificado, o presidente da congregação e o vice-presidente lavaram as mãos para a nossa causa. Eles não disseram sim e não disseram não. Eles não vão orar quanto a isso, nós já explicamos o porquê. E se o presidente e o vice-presidente lavaram as mãos, que homem que vai poder te barrar? Quem poderia decidir sobre isso acabou não decidindo. Então, eles deixaram nas nossas mãos para decidir. Deus deixou isso nas nossas mãos. E nós decidimos que esse é o momento de vocês tocarem. Então, não esperem sair uma circular. Não esperem que isso esteja anunciado nos cultos, porque isso não vai acontecer. Esses irmãos deixaram nas nossas mãos. E vocês agora têm que ter a coragem, pegar os instrumentos de vocês e começarem a tocar. Atenção, atenção. Tem um detalhe importante. Não se preocupem com testes de oficialização no momento. Por quê? Porque a nossa querida irmã Ana Mari, que está também em um dos nossos grupos, a Ana Mari Cervantes, ela já nos comunicou, está lá na página, as Irmãs na Orquestra, para quem quiser ver, ela já nos comunicou que a comissão musical está preparando métodos adaptados por naipe. Então, nós teremos, por exemplo, métodos adaptados para cordas. Então, esse não é momento, até porque se as irmãs chegarem agora para fazer teste de oficialização, vai ter conflitos. Não é momento ainda para isso. Se as irmãs têm franqueza, sabem tocar os hinos de verdade, todos os hinos, tenham bom senso. Pega a senha, vai na sua comum e toque. E o que acontece quando uma pessoa tem um dom e negligencia? Ah, e a coisa é grave, porque Deus dá os dons para serem granjeados, não é mesmo? E aqui em Mateus 25, está escrito assim: Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, que Deus está deixando bem claro que é para ser granjeado o seu talento, porque foi Ele que deu esse talento para você. Ele que te deu esse dom da música. Então você tem a obrigação de ir lá granjear esse talento. E aquelas pessoas que já tiveram a iniciativa de comprar o instrumento, porém ele está lá guardado. O que faz com o instrumento guardado? Então, quanto a isso, também tem na Bíblia, Mateus 25, que nos diz o seguinte: Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Ou seja, se você tem um talento, tem um instrumento guardado e você não vai usar ele agora nesse momento porque você não quer tocar ou porque você está com medo, é melhor que você dê o seu instrumento para outra irmã que tenha a coragem que você não está tendo e vá tocar, porque você não vai granjear o seu talento. E Deus aqui está deixando claro que você é um servo negligente, porque você tem o talento e você não quer granjear esse talento. E aquela frase clichê, que não tem necessidade das irmãs tocarem? Como é que fica? Aí, mais uma vez, a gente vai responder com a Bíblia, né? 1 Coríntios 12, Paulo nos diz: O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Ou seja, nós não somos indispensáveis. Mesmo que os irmãos acham que não tem necessidade, porque a pandemia provou que tem, né? A gente está com um desfalque total nas orquestras, mas para esses irmãos aqui já está a resposta, 1 Coríntios 12. E nós temos certeza que a irmã Ana Espina também vai ficar muito contente em receber essa notícia,
porque ela sempre foi uma pessoa muito a favor das irmãs tocarem, porém, ela nunca quis passar por cima dos irmãos, porque, imagina, uma mulher, ela já tinha todo aquele privilégio por ser valente, corajosa, porque nós sabemos que tivemos muitas cooperadoras encarregadas lá atrás e que aos poucos foram esquecidas, porém ela tinha algo nela que não, porque nós sabemos que existem ainda cooperadoras, poucas pessoas sabem, a gente não vai dizer onde elas atendem, muito menos nessa pandemia, mas existem cooperadoras da congregação, e é a congregação sim, Ministério Brás, existem cooperadoras. Existiram também vários outros cargos onde as irmãs cooperaram muito, e a irmã Espina, ela foi uma pessoa também diferenciada, porque ela atendia parte da orquestra, e muitas irmãs que foram encarregadas, aos poucos foram perdendo o seu ministério. Porém, ela tinha algo nela que fez com que ninguém conseguisse barrar. Ela simplesmente chegava, atendia, e também uma pessoa que tem participação, né, no inário, então não tinha. Ela tinha aquela especialidade, aquele diferencial. Porém, por ter esse sentimento, ela não se usava disso para fazer esse movimento. Ela sabia que isso era algo que tinha que partir de um conjunto grande de irmãs. E nesse caso, a gente tem muitas pessoas. Se vocês digitarem aí nas redes sociais, vocês vão encontrar grupos com muitas pessoas. Na verdade, ontem mesmo a gente olhou, né? Tem grupo com 40 mil pessoas, grupos Sim, com 20 mil, 5 mil, 4 mil. Todos os grupos com irmãs na orquestra CCB, tem grupos de musicistas que são um pouco sim. mais tímidos para usar a palavra irmãs na orquestra, né, de cara, como se fosse um protesto, mas não é. Então, nós temos a irmã Ana Espina também ao nosso favor. Ela estava acamada no momento que nós abordamos ela, então nós chegamos com muito cuidado. Então, não é surpresa para ninguém. Ninguém vai ficar assustado, emocionado, ter um ataque do coração. Está todos sabendo. E se as pessoas que ainda não ficaram sabendo e tá chocada agora, se segura aí que vai. Deus falou, né? Deus, Jesus Cristo, se creres, verá obras maiores do que essa. A irmã Luana, que é outra administradora também da página, ela disse, né, aquela parte da Bíblia que fala, porque viram, creram. Ou seja, muitas pessoas precisam ver que as irmãs estão tocando na orquestra para crer. São pessoas desacreditadas, né, que só acreditam vendo uma circular, só acreditam se sair da boca do irmão presidente, do irmão vice-presidente. Elas precisam ver para crer. E agora elas vão ver realmente as irmãs tocando na orquestra. O celular tá pitando aqui, as irmãs já estão providenciando as estantes. Não esqueçam, irmãs, providencie as estantes, porque lá no culto, do lado dos irmãos, tem onde apoiar os inários, das irmãs ainda não tem. E ficar pedindo nas igrejas, às vezes está num local que ainda não é fácil de ir lá buscar. Então já providencie para não dar o que falar. Lembrando, não perguntem para ninguém. Vai buscar o que é seu, vai ocupar o seu lugar. Vamos buscar o que é o nosso, por direito. Vamos louvar a Deus. Não existe mais acepção de pessoas na congregação. Acabou. Página virada. Bom, é isso, Irmandade. Essas são as boas novas que nós viemos trazer. Perdoem os erros gramaticais, os erros, às vezes a gente troca, a gente estava vendo outro vídeo, a gente troca algumas palavras, é muita emoção, é muita alegria para transmitir isso para vocês. Nos perdoa em nome do Senhor Jesus, mas o que nós queremos transmitir, o que nós temos para transmitir é isso. Que vocês tenham iniciativa, valentia, não sejam covardes, não enterrem os seus talentos, vá em frente, tampem os ouvidos, não ouçam ninguém. Eu vou procurar a examinadora entende de órgão. Nós não estamos falando de órgão. E praticamente as examinadoras, elas têm uma profissão. Elas estudaram uns 10 anos, ou mais, 20 anos, para estar ali. Normalmente elas também dão aula, elas cobram, a vida delas está voltada para aquilo. E quando elas têm. Outra coisa, não esperem de quem tem qualquer tipo de cargo na igreja. Quando a pessoa recebe um cargo na igreja, elas se sentem como se elas fossem mais importantes. Ela sente que a vida dela, ela tem um chamado, vamos dizer assim. Parece que tudo conspira em volta delas. Elas não têm, assim, normalmente, não têm a empatia de entender que aquela outra pessoa
ela também quer ser usada de Deus, ela tem alguma coisa que ela quer oferecer, ela não enxerga isso, ela pensa assim, não, eu tenho minhas missões, olha, eu sou muito importante, eu tenho isso, e esquece da nossa causa. Então, quem tem que resolver isso somos nós. Somos as irmãs, as servas de Deus, que veio buscar o que é nosso, veio entregar para Deus o que há de melhor, e se é o gênero, que era o único empecilho que nós tínhamos, hoje isso já não é mais um empecilho. Então é isso. Peguem os seus instrumentos, filmem, comecem a postar em todas as redes sociais. Pega esse vídeo e manda para todos os cantos da Terra. Segue a nossa página também no Instagram. Qualquer página que fala sobre as irmãs na orquestra, segue. Se puder seguir a nossa também, a gente vai ficar feliz, porque a gente está tentando transmitir esse assunto. Enquanto não chegar em todos os confins da Terra, a gente vai manter a página lá. Depois a gente pode até excluir, mas por enquanto não pegar bem mesmo, a gente vai ficar aqui, vai ficar incentivando as irmãs até ficar igual, irmãos e irmãs. Sim. Ficar regulado, em equilíbrio. Se tiver que precisar de revisamento, não tem problema, vai ter que estar em equilíbrio. E aí, a página é arroba, se for o Instagram é arroba Irmãs na Orquestra CCB, underline. E se for lá no Facebook, vocês vão encontrar facilmente digitando Irmãs na Orquestra CCB. É isso? Então, Deus abençoe. A paz de Deus a todos. Paz de Deus, Deus abençoe.